essas conversas. Turma boa, estamos aqui agora de novo, mais uma conversa boa, hoje com Glauci Lima. Ela é companheira do PDT, do movimento Axé do PDT, vice-presidente do movimento aqui na cidade de São Paulo. E ela é sacerdotisa de Iemonjá, no culto tradicional. Trabalhou por 16 anos na área de saúde e há 8 desenvolve um trabalho de apoio para mulheres vítimas de golpes aplicados em redes sociais, que atua nacional e internacionalmente. Já foi do candomblé, mas hoje pertence ao culto tradicional. E, como eu já disse, é membro da diretoria das mulheres do PDT Axé e vice-presidente aqui na capital de São Paulo. Boa tarde, boa noite, Glauci, tudo bem? Boa noite, presidente, tudo bem, e o senhor? Me fala aí, eu estou aqui, eu fiquei muito curioso quando vi que você tem essa atuação, primeiro internacionalmente, depois face ao processo, precisou também criar um ramo nacionalmente. Me explique melhor como é que funciona e onde começou esse seu projeto de assistência para mulheres que são vítimas de golpes nas redes sociais. Porque, olha, a gente sabe que é um crime muito comum no Brasil. Imagino que nesse período de isolamento social, os cuidados ainda têm que ser muito mais redobrados, certo? Com certeza, com certeza. O projeto começou há 8 anos, quando uma amiga minha foi vítima do golpe. Eu não conhecia. A partir daí, era uma amiga minha alemã, a partir daí eu comecei a entrar em grupos internacionais de romance scam. E comecei a pesquisar tudo nisso, eu comecei a ajudar algumas mulheres, foi quando eu montei o grupo, mas eu percebia que o que existia era um número muito grande de grupos em relação à mulher vítima. Então, o meu grupo internacional, ele cuida do soldado, que é a pessoa que tem a foto roubada e a identidade exposta, para que esses golpistas possam tirar lucro financeiro dessas mulheres. E o Grupo Nacional começou pouco antes das reportagens por conta de uma família de Araras, que o rapaz tinha falecido com 26 anos de câncer e estavam usando as fotos dele aqui em São Paulo também para aplicar golpe. Mas, como você fala, esse romance romance assim, como nós estamos fazendo aqui, conversando por câmera na internet. Não. E aí utiliza a identidade falsa, pegando foto desses soldados americanos ou soldados que estão em locais de guerra, e aí, com base nisso, se apresentando para as mulheres, tentando conquistá-las para depois aplicar um golpe? Não, esses golpes, eles montam os perfis falsos normalmente em rede social, né? Em todas as plataformas, montam também em site de relacionamento. Por ali, eles começam a selecionar aqueles perfis que eles vão adicionar às mulheres. A partir daí, eles migram ou para um aplicativo de conversa e começa esse relacionamento até o momento que ele se sente seguro para aplicar o golpe financeiro na mulher. Mas até aí ele já fez um monte de tortura psicológica, usando fotos, muitas vezes, de crianças machucadas, dizendo que ele está em uma zona de conflito e não tem como mandar o recurso para ajudar essa criança. Então, muitas vezes, essas mulheres acabam dispondo de carro, vendendo carro, terrenos, pedindo empréstimos, para ajudá-los, crente que estão num relacionamento seguro e que logo ele vai estar no Brasil para casar. Que coisa! E a lei Carolina Dickmann, no Brasil, no caso do Brasil, não ajudaria alguma coisa para isso? Ou qual é o limite dessa lei? O que precisaria acrescentar nessa lei, Glauci, para que a gente possa ajudar melhor esse projeto seu aí? A lei Carolina Dickmann, ela não contempla todos esses crimes que são feitos. Alguma coisa em relação a isso que poderia ser feito é uma legislação melhor em relação a crimes da internet. Porque qualquer tipo de crime relacionado ao romance scam que a gente for hoje configurar como crime, a gente vai ter que usar o Código Penal. Então, seria a falsidade ideológica, estelionato, essas coisas todas. Só que tem um grande problema nesse contexto todo, que muitas vezes é o fato do criminoso estar em outro país. Então, nós não temos acesso à legislação daquele determinado país. O grupo internacional, depois de muito tempo, nós conseguimos prender um africano em Abuja, com a ajuda da polícia de Abuja.
Mas foi um trabalho de meses e muita coisa foi feita até que a polícia de Abujá realmente prestasse atenção nas nossas mensagens. Mas foi a única coisa que nós conseguimos fazer, prender a uma única pessoa em Abujá. Hoje, o que nós temos? Nós temos no Brasil muitos refugiados desses países que aplicam esses golpes, aqui em São Paulo, como em qualquer outro estado. Em São Paulo, nós temos, acho que 98% desses golpistas. Eles aliciam as mulheres brasileiras, elas abrem conta em banco, elas começam a receber esse dinheiro nas contas dela, fazem o fechamento com esse golpista por semana, por mês ou por quinzena, para repassar esse dinheiro, e elas acabam ficando só com 5%. Então, nós temos uma lista muito grande de conta com CNPJ, com nome, com CPF, tudo à disposição no site. E, infelizmente, a polícia não tem boa vontade para solucionar esses problemas. Será que é por falta de legislação ou a gente precisaria, por exemplo... Porque nós temos uma bancada de deputados federais lá na Câmara muito boas, você sabe. Tem lá o André Figueiredo, que é nosso líder, agora o Volney, que é nosso líder da bancada, e o André Figueiredo é líder da oposição, para a gente sentar, fazer uma conversa para melhorar a lei Carolina Dickmann e colocar alguma coisa que pudesse ajudar para bloquear esses recursos. Que como você tem acesso às contas bancárias, você tem acesso a quem é que está recebendo dinheiro, quer dizer, eu aprendi que no crime, principalmente esses tipo de crimes que envolvem sequestro, envolve tortura psicológica, todas essas coisas, procure o caminho do dinheiro que você acha as pessoas, acha os criminosos. Então, de repente, a gente propor alguma coisa para os nossos deputados para poder mexer na legislação. Vocês já pensaram nisso alguma vez? Vocês têm alguma proposta de legislação ou de medidas que pudessem linkar não só esse crime na área de informática, mas também com o Código Penal, o crime para poder bloquear, prender, para forçar com que a polícia pudesse ir atrás e nos ajudar nessa questão? Eu acho que o primeiro passo que a gente deveria fazer mesmo é tentar mexer nessa legislação. Nós já fizemos vários abaixo-assinados, já encaminhamos para vários lugares, nunca tivemos retorno. Eu tive uma reunião com o deputado Marcos Nakashima também. Nós ficamos de dar continuidade a esse trabalho com as contas, mas infelizmente nós entramos nesse momento de pandemia, então nós tivemos que recuar, porque, em primeiro lugar, a nossa saúde, depois a gente mexe com isso, claro. Mas, assim, é muito difícil, até o fato das mulheres, muitas vezes, ir na delegacia e as pessoas chegarem para ela e falar assim, olha, isso é um golpe, você não vai ver seu dinheiro, não vai adiantar nada se fazer o BO. Muitas voltam com essa resposta e sem BO. Nossa Senhora, ou seja, não tem apoio nenhum. Não, não tem. Nem na delegacia da mulher? Nem na delegacia da mulher. Nem na delegacia da mulher. Eu vou querer conversar mais com vocês para dar uma pensada e fazer uma conversa com o André Figueiredo, nosso líder, com o Volney, nosso líder, pegar para que eles possam se comprometer de alterar a lei Carolina Dickmann. Eu acho que isso é uma boa ideia e o partido pode fazer isso. O partido nosso é muito ativo nesse sentido. Mas eu também estou aqui com alguma dúvida, eu vejo esses golpes. Mas levantamento recente aí a gente tem visto o aumento assustador do número de feminicídios e violência em geral contra a mulher nesse período de isolamento, chegando até a dobrar o número de casos em São Paulo. O confinamento parece ser mais perigoso para as mulheres vítimas de violência do que o próprio vírus. Como é que a gente pode combater isso e pressionar instituições para que ferramentas específicas sejam desenvolvidas e sejam implantadas? Vocês têm algumas ideias? Porque vocês lidam com coisas que judiam muito psicologicamente da mulher. Agora, quando entra no feminicídio, violência contra a mulher, porque isso, por enquanto, é pela internet, esse aqui, o outro é o isolamento que está judiando. Eu acho que o que acontece, nós temos uma legislação, uma lei muito boa, que é a Lei Maria da Penha. O que falta é o Estado fazer com que essa lei seja devidamente cumprida. O que acontece? Nós tivemos um aumento em março de 44,9% de agressão à mulher. O pedido de socorro aumentou de 6.100 e pouco para 9.200 e pouco, nesse período de pandemia, em março, que eu fiz o levantamento de março. Essas mulheres, muitas vezes, elas estão
eu não vou dizer acostumada com a situação, mas o medo, a própria rejeição que ela acha que vai sofrer da família, da sociedade, a vergonha, né? Ela está sendo violentada, ela está apanhando. Ela vai pedir ajuda. Nós temos um caso que eu gosto de citar esse caso, porque foi o caso que mais me chocou. Foi de uma cabeleireira que tinha 8 boletins de ocorrência, e mesmo assim, o assassino entrou no salão de cabeleireiro dela e assassinou ela lá dentro. Então, quer dizer, o que falta? Um cumprimento de lei. A lei é boa, mas ela é boa como? Você faz a lei, você fica com o boletim de ocorrência e acabou? Não, não é assim. As pessoas têm que saber o que aquele indivíduo, o agressor, está fazendo, aonde ele está, aonde ele vai. Essa vítima tem que ter, sim, uma segurança de poder sair da casa dela e ir trabalhar, porque muitas vezes ela está em casa e tem que trabalhar porque está com um filho pequeno, que também já sofreu uma agressão psicológica. Nós temos um índice de suicídio de crianças muito grande. As pessoas não se deram conta disso. O ano passado, eu acho que de todos esses anos que a gente trabalha também em um grupo em relação a suicídio, foi o índice maior de suicídio entre crianças. Então, o negócio está ficando feio. Alguém tem que fazer alguma coisa. Se a gente não perde as nossas crianças para droga, para isso e aquilo, elas estão se matando. Elas estão se matando porque elas não aguentam mais também ver a mãe apanhar e ficar quieta. Ver o pai bater ou matar a mãe e ninguém fazer nada. O vizinho ouve uma briga hoje, não faz nada. Amanhã ele ouve, não faz nada. Depois de amanhã ele vai ouvir, é normal, eles sempre brigaram. Não, não é normal, gente. Vocês me desculpem. Todo mundo pode pegar o telefone e fazer uma denúncia assim. Não custa nada. A gente tem as propagandas que nós temos feito e a maneira como a gente tem agido é no sentido de divulgar que não permita que isso ocorra na primeira vez que você ouvir, presenciar, não permitir que isso ocorra. Mas que tipo de outra atitude? Você deu um exemplo claro aqui, que foi essa cabeleireira que tinha 8 BOs, 8 boletins de ocorrências, e mesmo assim o cara foi lá, entrou no salão e matou-a. Que coisa pode ser implementada para pragmatizar o impedimento desse tipo de coisa? Na opinião de vocês, para que a legislação seja mais dura, porque essa lei de distanciamento, você ganha um mandato que, olha, você não pode chegar próximo dela por tantos metros, aquelas coisas todas. Isso tudo bem, você pode até conseguir, mas não impediu desse cara provavelmente chegar perto dela e matá-la. Quais são as atitudes que vocês acham? Porque como é que nós vamos fazer para mudar uma legislação, mais do que legislação, é uma forma de atuação da polícia, seja polícia civil ou militar, para proteção especialmente das mulheres que estão sendo ameaçadas? Eu acredito assim, eu acho que a partir do momento que tem mais de um boletim de ocorrência, essa pessoa deveria ter uma avaliação melhor de conduta em todos os sentidos. E eu acho que essas mulheres, mesmo em abrigo de proteção, esse abrigo não é disponível a todos os casos. Eu acho isso meio complicado. Eu acho que deveria, sim, ter maior número de abrigos, e esses casos serem revistos de uma maneira de alerta, porque muitas vezes também a mulher é culpada. Ela faz o boletim de ocorrência e depois ela volta atrás achando que, não, ele me ama, foi só uma vez, vamos recomeçar tudo. Não, não é assim. Quem bate uma vez vai bater a segunda, vai bater a terceira, e a quarta você pode estar morta, né? Infelizmente. Então, eu acho que o que falta além de uma educação para a mulher, para ela saber que, essa educação que eu digo é no sentido de orientá-la, para ela saber os recursos que ela tem na lei e o que ela pode fazer. Então, eu acho que o que falta é essa orientação para a mulher se sentir mais segura, porque é muito complicado uma mulher denunciar o pai do filho, muitas vezes, aquele homem que ela ainda ama, né? Então, é muito difícil para uma mulher chegar a esse ponto. Então, eu acho que a partir do momento que ela chegue nesse ponto, um sinal de alerta muito grande deve ser, sim, visto por todas as autoridades. O que adianta nós termos uma lei, que nem a lei da Maria da Penha, e ela só serve e é bonita no papel, né? Porque, infelizmente, é esse tipo de coisa que a gente vê acontecendo. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, as pessoas têm que se preocupar mais aonde vai colocar essas mulheres, como essas mulheres vão recomeçar a vida delas, porque dependendo do agressor, é uma questão de recomeço e de segurança máxima, sim. Então, eu acho que o que falta mesmo é isso.
averiguar melhor a pessoa envolvida, averiguar melhor o passado da pessoa, porque com certeza vai achar alguma coisa lá atrás. Não é pegar aquele boletim de ocorrência e ver ele dali para frente. Não. Um agressor, ele é agressor a vida inteira. Ele não nasce do dia para a noite. Ele tem muitos problemas. Às vezes é problema de vício, né? Nós sabemos que os vícios aumentam muito o índice. Então, eu acho que o que cabe é uma melhor averiguação da conduta da pessoa e da vida dos dois, do casal. E aí você acha que poderia, por exemplo, você falou que de mais abrigos, né? Abrigos para receber as mulheres, né, que estão em risco, que ali também poderia aproveitar nesse abrigo para poder orientá-la melhor, fazer com ela conseguir compreender o processo todo. Mas uma Secretaria da Mulher em cada município, em cada estado, para fazer não só o acolhimento às mulheres, e começar a criar uma rede de informação, de qualificação e principalmente de orientação das mulheres, isso por um lado. Mas, por outro lado, você tem razão quando você fala. O cara que tem 8 BOs, ele tem que ser analisado, ele não pode andar na rua tranquilo. Esse cara deveria ter, no mínimo, já passado por um processo ou de análise psicológica qualquer, ou então de um processo mais ágil para que ele possa, primeiro, ser intimidado a não repetir essa coisa. Porque o que está vendo parece aquela história, como não há punição, ele vai avançando. Ele vai avançando. Então, talvez criar algum mecanismo para que esse indivíduo que teve uma, teve duas, ou a sua vida pregressa possa mostrar que com outros relacionamentos ele também teve esse tipo de coisa. Ver como é que você pode, mais célere, tentar inibi-lo dessas coisas. E me assusta muito quando você fala de suicídio de crianças. Aí eu fico olhando que, olha o intrincamento dessas coisas todas, mais abrigo para a mulher, mais consciência para a mulher, mais celeridade no tocante de segurar aquele que é o agressor, para evitar ainda mais o mal maior que está aqui embaixo, que é o suicídio das crianças. Quer dizer, isso é muito chocante, né? É um tema assim, muito delicado. O ano passado teve um suicídio de uma criança que realmente eu fiquei horrorizada pela idade da criança. E o que mais chamou a atenção foi a carta que a criança deixou, né? Que ela não aguentava mais ver a mamãe sofrer. E que ela sabia que o problema era ela. Por quê? Porque o pai, toda vez que brigava com a mãe, culpava a criança. Né? E essa criança era um menino e tinha 9 anos e foi no interior de São Paulo. Então, eu sou vó. Eu falo, eu me emociono. Claro. Então, é difícil. Eu imagino. É complicado. Aquela história de jogar a culpa numa criança e a criança se achar como sendo ela a causadora da infelicidade da mãe e da relação que ela tem com o pai. Quer dizer, é uma fuga dela nesse sentido de se suicidar para dizer, olha, estou te libertando. E, na verdade, não era isso. Né? Porque faltou aquilo que você estava falando, orientação para as mães, mais celeridade na punição para o agressor e, acima de tudo, educação para que possa psicologicamente melhorar a cabeça das pessoas. E eu estou chocado com essas coisas, porque a gente tem informação, mas são muitos assuntos, quando você foca assunto, isso deve judiar muito do seu coração, porque você se emocionou agora. Mas vamos falar menos de violência e intolerância no Brasil, mas quero levantar um tema que diz respeito à sua fé. Os números de atentados motivados por intolerância religiosa contra religiões de matriz africana no país são assustadores. Então, está beirando a coisa de você falar, de a gente não poder mais aceitar esse tipo de coisa. Como é que você vê esse cenário nos últimos anos e se há alguma melhora à vista? Ou seja, como é que nós podemos, e o PDT Axé, atuar nesse momento para poder participar mais das pessoas e elas compreenderem a questão da tolerância religiosa que nós queremos tanto, né? É um país laico, então todo mundo e todas as matrizes religiosas devem ser. Me fale um pouco sobre isso. Eu acho que assim, a intolerância religiosa muitas vezes ela vem da educação, né? Então a gente tem que começar a ensinar os nossos pequenos a respeitar os outros, os espaços dos outros. Eu fiquei muito contente quando eu recebi o convite para participar do PDT Axé.
Eu achei uma atitude muito bacana e, assim, vi com muito bons olhos poder montar esse movimento axé. A gente, quando grava os nossos vídeos entre a gente para colocar nas pastas, a gente sempre fala que o PDT Axé está aberto para todas as religiões, mesmo porque a gente não quer que as pessoas passem pela intolerância que a gente já passou. A nossa religião já é uma religião que não é bem vista, porque já veio de escravo, já é de negro, já tem aquele preconceito lá de trás. Então, eu acho que o que falta nas pessoas mesmo é elas terem o respeito pelo espaço do outro. Não adianta a gente ter só uma delegacia, porque eu acho que é de suma importância existir essa delegacia que defenda todas as religiões, não é só as religiões de movimento afro. Eu vi no Face, a semana passada, uma igrejinha no interior que queimaram as santas. Eu vi a imagem de uma Nossa Senhora, achei aquilo tão triste, porque minha avó era muito católica, então eu tenho como base também na minha família o catolicismo. Então, para mim, aquilo foi muito triste, eu ver aquilo. Então, o que eu acho que falta nas pessoas mesmo é amor, é respeito. Não adianta a gente abrir delegacia, a gente colocar uma legislação em relação à tolerância racial, religiosa, seja ela qual for, se as pessoas não se conscientizarem disso. A nossa religião, ela tem duas intolerâncias muito graves, que é uma dentro da própria religião e outra fora, né? Então, a gente sabe que muitas vezes a casa da gente é má vista pelo pessoa até da outra religião, isso e aquilo. Então, acho que a gente precisa começar o foco de tudo isso nesse movimento axé. Reunir as pessoas, chamarem as pessoas para o partido, se reunir, cada um trazer o seu projeto, falar dos seus problemas, independente se é de candomblé ou não. O movimento é axé todo mundo quer. Quem não quer boa energia, não é não? Então, eu acho que a gente tem que partir desse princípio da união, da força, para a gente poder cobrar alguma coisa lá para frente. Mas quando você diz que tem essa divisão, porque uma é da Umbanda, outra é do Candomblé, outra é da Quimbanda, são várias raízes, né? São várias matizes. Como você tem dentro da Igreja Católica, você tem isso. Você tem a Canção Nova lá, que são os carismáticos, você tem dentro da própria coisa várias correntes, eu diria, mais ideológicas do que religiosas, né? Assim como também no neopentecostal, ou é o protestante, ou é o batista. Ou seja, todos eles, todas as religiões também têm suas divisões. Como é que a gente poderia, né, dentro da casa, por exemplo, o axé, você está falando, podemos trazer qualquer religião, mas como é que poderia, primeiro, organizar dentro das matrizes africanas todas essas raízes, para tentar, dentro de um partido político, dentro de um movimento, organizar e fazer discussões no sentido de todo mundo, não importa a coisa que eu tenha, mas olhando para o mesmo horizonte para tentar dar esse axé que você está falando tão bem. Eu acho que o primeiro passo nós já demos, que foi montar um movimento, né? A partir desse movimento, o PDT Axé, ele tem projeto de fazer tardes em praça, com atabaque, com a comida típica, chamar as pessoas para conhecer, divulgar o que é o candomblé, divulgar o que é o culto tradicional, chamar o pessoal da Umbanda para participar daquilo, chamar o pessoal, sabe, de repente, da Quimbanda para participar daquilo. Porque o que acontece? Falta união entre todas essas matrizes, falta o pessoal que não é da religião respeitar e ver que a gente não lida com o diabo, como dizem por aí. A gente mexe com energia, ninguém vai querer mexer com uma energia que pode ser ruim para a gente, né? Então, o que falta, eu acho que antes, eu acho que essa intolerância religiosa de fora vem por falta de conhecimento, né? E eu acho que o próprio pessoal, eu sou culpada, o meu irmão é culpado por não divulgar, por não abrir a casa, para não trazer as pessoas para a gente. Vamos começar a fazer uns movimentos bonitos, que traga as pessoas para conhecer as matrizes, que traga as pessoas para conhecer a comida daquele orixá, o que aquele orixá faz, que energia que ela traz à sua vida. Então, falta conhecimento, né? E eu acho que com o PDT Axé a gente vai ter essa oportunidade, sim. Nós vamos trazer muita pessoa para ter esse conhecimento, para provar da nossa comida, para passar uma tarde conhecendo o movimento, conhecendo o candomblé, conhecendo a Umbanda, conhecendo o pessoal do culto tradicional, saber com que a gente lida.
o saber com que você não mexe já assusta, né? É. E você sabe, é pena que nós fomos acometidos por essa pandemia e ela nos privou de fazermos esse tipo de reuniões, né? Eu vi que o Movimento Axé até enviou para a bancada federal a solicitação de que incluam também os pais de santos, os orixá não, os pais de santos e os mães de santos, e tem a Babaloê, eu não saberia falar os nomes, tem uma lista de nomes de pessoas, os sacerdotes, na verdade, as pessoas que trabalham, que têm a sua vida dedicada a isso, para também ser beneficiado desse auxílio emergencial, porque parou tudo, né? Todo, e a gente até para ajudar nesse momento de necessidade de isolamento social, não há como você fazer as reuniões para praticar o culto, ou para se reunir, mesmo para estudo. O estudo a gente está fazendo reuniões via, como estamos fazendo aqui agora, né? Reuniões via internet, todas essas coisas. Você acha que essa pandemia ela dá um novo tom para as relações, ou o que ela pode disso emergir para o futuro? Olha, eu vejo essa pandemia como um divisor de águas, em todos os sentidos. Eu acho que, assim, todo mundo vai perder alguém. Se não for da família, vai ser muito próximo. Eu sei, eu tenho consciência, meu filho é biólogo, então eu tenho consciência que todo mundo vai pegar esse vírus, alguns vai desenvolver por uma forma mais grave. Nós não podemos evitar isso, e nem tem como, porque se for mexer com uma vacina, vai demorar um ano e meio. Talvez um tratamento pode ser que seja mais rápido, né? O que eu vejo é o seguinte, que a partir daí as pessoas vão começar a ser melhores, vão olhar para o outro de uma maneira diferente, porque a experiência que todo mundo está tendo é muito ruim, não é uma experiência boa, não. E uma coisa que eu fico muito preocupada em relação àquilo de ficar em casa. O ficar em casa não é que ninguém quer trabalhar, gente, não é isso. É que a gente tem que levar em consideração a matemática. Número de leito, a própria doença, o Covid, outras doenças, aspiradores, médico e hospital. Não tem para todo mundo, né? Então, eu acho que as pessoas ainda não tomaram essa consciência. Nós estamos vendo Manaus, e isso me preocupa muito, porque o que eu estou vendo que está acontecendo foi o que aconteceu na Itália. Ah, está lá em cima. Não, gente, está no mesmo país, né? Então, não é porque está lá em cima, não vai demorar muito, se a gente não tomar atitude, não ter responsabilidade, vai chegar aqui também, infelizmente, da mesma forma que está lá. Então, o que eu acho é que, assim, essa doença, infelizmente, é um divisor de águas. As pessoas foram colocadas dentro de casa, muitas vezes, forçadamente, né? Porque tem trabalho, tem estudo, tem um monte de coisa. E essa maneira que a gente está dentro de casa, nós estamos voltando para dentro da gente mesmo. A gente está começando a enxergar nossos defeitos, a gente está ficando mais com a nossa família, a gente está dando mais valor, às vezes, para um almoço todo mundo junto, coisa que muitas vezes a gente não estava fazendo. Então, eu peço para as pessoas respeitarem a vida. Por favor, quem puder ficar em casa, fique, né? Eu sei que não é todo mundo que pode ficar, porque meu filho vai trabalhar, porque ele trabalha em hospital. Então, vamos respeitar. Todo mundo vai pegar? Ok. Mas vamos pegar aos poucos, para todo mundo ter, pelo menos, a chance de ser socorrido. Né? Aqueles que precisarem, né? Porque nem todo mundo vai precisar. Não, uma questão matemática, né? Você tem um número muito grande de habitantes, se 80% for acometido da doença, já são 160 milhões de pessoas. Se 10% disso precisar de hospital, são 16 milhões. Não há leitos para todo mundo. E desses leitos, você ainda tem aqueles que poderão precisar de unidade de tratamento intensivo. Se você vai lá, 1% vai precisar disso. Veja, já só aí já deixou impossível a quantidade de leitos. Porque não é só essa doença, né, Glaucio? Você tem infartos, você tem apendicite, você tem problema de pulmão, você tem problema de hemodiálise, você tem todas as outras coisas que normalmente já dificultam e reduzem o número de leitos nos hospitais da rede pública. Porque isso aqui sofre muito mais o povo mais pobre, né? E aqui vai evidenciar
ainda mais essa questão da desigualdade social, de uma doença que vem e vai acarretar muita, eu diria, muita preocupação e muito prejuízo, principalmente para o povo mais pobre. Você não acha isso também? Eu acho. Eu acho que, infelizmente, mais uma vez, né, o pessoal que vai ser mais sofrido é o pessoal pobre. Eu acho incrível ainda, às vezes a gente tem em São Paulo lugares que a água não chega. Eu acho isso um absurdo, sabe? Então, eu acho que o que a gente precisa hoje é de água. E não é só hoje que eu digo, não é na época da pandemia, não. Na vida a gente precisa de água. Água é vida. Você precisa lavar um mantimento, você precisa tomar um banho, você precisa limpar uma casa, você precisa beber água. Então, eu acho isso um absurdo, essa falta de água, essa exclusão nesse sentido, sabe? Eu acho que água é obrigação do Estado dar para todo mundo. Água, luz, é o mínimo, é o mínimo. Já falham na educação, já falham na saúde, acabaram com o SUS, e hoje está todo mundo precisando do SUS. O rico vai precisar do SUS, sabe? Porque não vai ter hospital. Está sem áudio. O senhor está sem áudio. A narrativa estava errada, não é isso? É. A narrativa dizendo, olha, não, o Estado não tem que existir, o Sistema Único de Saúde não adianta, isso não existe, é muito caro, porque realmente é caro. Nós temos muita gente precisando dele. E aí, quando você fala de água, imagine São Paulo, a maior cidade da América Latina, um orçamento de 67 bilhões de reais por ano, e dá a concessão para a Sabesp não consegue atender de colocar água. Eu vou para o segundo ponto, não é só água, né, Glaucia? Você tem também saneamento básico. Sim. Então, você pega aqui, quer dizer, imagine, você pega aqui Guarulhos, né? 10% de Guarulhos tem saneamento básico. São Paulo está na faixa de 50%, 60%, não sei se está por aí, falta 40%. Já é um exagero, porque quando você vai se afastar do centro, você vai ver o povo mais pobre, o povo periférico, o povo que mais necessita de saúde e saneamento básico, tendo água como princípio para a vida. E saneamento básico, você efetivamente teria menos problema de saúde. E se ela mata nos países do primeiro mundo, que tem toda essa infraestrutura de água, de saneamento básico, de um bom serviço de saúde, como tem a Inglaterra, como tem a Itália, como tem a Espanha, não vou falar dos Estados Unidos, porque não tem serviço de saúde para pobre. Dá para pobre, não tem. Mas nesses três que eu citei, você pode dizer que tem. Vamos ver a Suécia, que também agora está começando a passar por problema, tem um sistema de saúde muito bom, tem saneamento básico, tem tudo, mas descuidou de cuidar do processo de isolamento, não acreditou nisso, começa a crescer o nível de infectados pelo vírus e, ao mesmo tempo, o número de mortes. Mas se lá está dando... A Inglaterra hoje bateu mais de 20 mil mortos por isso. Quer dizer, é uma brincadeira. Quer dizer, é bom a gente lembrar que isso não é um número. Isso são pessoas, tem cara, tem família, sem amigos. Quer dizer, é uma coisa que as pessoas estão olhando muito com... a gente até falou aritmeticamente aqui, ou matematicamente, mas tem cara, tem nome, tem família, tem amigos, tem vizinhos. Quer dizer, para que a gente possa compreender que isso é muito sério. Quando a gente vê as imagens, como você bem falou, lá de Manaus, que são assustadoras, porque eu não quis nem puxar o Equador. Sim. Não precisamos importar as imagens do Equador, é ir para Manaus, que está aqui, dentro da nossa casa, não é isso? Com certeza, com certeza. E Manaus, se o senhor parar para pensar, pega uma área muito grande, com hospitais sem recurso nenhum. Por quê? Porque nunca ninguém se preocupou com a saúde. Nunca ninguém se preocupou em ter um estudo bom, né, em relação a vírus. Nunca ninguém se preocupou em melhorar o SUS. Eu trabalhei no SUS, eu trabalhei no Hospital Tatuapé. Eu fui funcionário do Hospital Tatuapé. Eu sei o que é o SUS. Eu peguei o Hospital do Tatuapé na época que era uma das melhores referências em hospital de queimados. Então, eu sei muito bem o que é o SUS quando o SUS estava bem. E também sei o que fizeram com o SUS, depois que eu fui trabalhar em hospital particular. Mas eu estou dizendo que o que acontece? O SUS sempre foi largado. Por quê? Porque é o pobre que precisa. Porque o rico não vai para o SUS, o rico vai para o Einstein, o rico vai para o Sírio-Libanês, né?
Graças a Deus que ele pode ir. Agora, recurso que nem tem o SUS, não é todo hospital que tem, não. As pessoas pensam que tem hospital aí com equipamento bom, tudo direitinho, é que o pessoal não conhece os equipamentos do SUS. Os profissionais do SUS. Então, está na hora de todo mundo também se conscientizar que saúde é necessário, que é necessário estudo, que é necessário colocar essas pessoas para trabalhar e estudar vírus. Esse vírus é antigo. Esse vírus não nasceu no Japão, na China, na Alemanha. Não, é um vírus antigo. E biologicamente existe, parece que uma janela de 20 ou 30 anos que um vírus se torna mais agressivo. E foi o que aconteceu com o Covid, né? Foi o que aconteceu com o Covid. Infelizmente. As pessoas não têm ideia do SUS. Não. Transplante. Quem faz transplante? O SUS. O SUS. As pessoas falam mal do SUS porque havia uma narrativa né, no sentido da questão da coisa privada. Então, que nasceram aí esses planos de saúde, ou seja, a saúde passou a ser sinônimo de lucro. Toda vez que entrou lucro, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança, você precisa, para que isso possa crescer e dar oportunidade para esses grupos econômicos que são donos dessas coisas, você precisa precarizar o Estado, precarizar a escola pública, para que a escola privada possa crescer e ganhar dinheiro. Então, você precisa precarizar a saúde pública para que esses planos de saúde, a saúde privada possa ganhar dinheiro e dizer, olha, você tem que vir para cá, porque lá você não vai ter nada, lá está tudo abandonado. Mas quando precisa dar vacina, quem dá vacina? É o SUS. Quando você tem um crime como foi agora Brumadinho, ou como foi Mariana, quem é que vai lá? São bombeiros, SAMU, é a saúde pública. Ou seja, nós precisamos aproveitar este momento que nós todos estamos reflexivos, em casa, com a família, fazer uma reflexão que tipo de país, que tipo de Estado nós queremos. E o Estado social é muito importante para relembrar. Por exemplo, é inaceitável, você trabalhou na saúde e você acabou de falar do hospital referência de queimados. Você acha possível a gente importar máscara? Eu acho uma vergonha. Importar máscara, uma vergonha. Respirador, e ainda por cima, por quê? Porque houve uma estratégia de desindustrializar o nosso país, né? Acabar com a indústria. Agora nós estamos num momento para discutir. Por que não a gente não produz as coisas para a área de saúde, por exemplo, que no Brasil? Olhar como estratégia, sabemos que a saúde é um problema grave. Quando vem um vírus desse, você está desassistido. Eu não vou falar só de máscara, respirador, você pode falar de outros equipamentos hospitalares, até de camas. Né? Por exemplo, podemos fazer uma reversão agora que, se não estão produzindo roupas na indústria vestuária, ele pode começar a produzir lençóis, fronhas, aventais, máscaras. Ou seja, dá para, como a gente faz na época da guerra, os países pegam toda a sua indústria e falam assim, vamos transformar para você produzir produtos para fornecer para a gente enfrentar a guerra. Então, precisa de uniforme para soldado, precisa de bota, precisa de arma, precisa de munição. Ou seja, a indústria toda é revertida. Então, eu acho que, pelo menos, a gente pode mudar essa narrativa. Que nós, trabalhistas do PDT, temos discutido de um projeto nacional de desenvolvimento em que você fala, olha, os fármacos no Brasil, 80% são importados, os produtos da indústria, e aí você começa a olhar, por isso precisa reindustrializar. Você não acha que esse é o futuro e essa reflexão é importante nesse momento? Eu acho que está na hora do Brasil tomar consciência. O Brasil, quando eu falo todo mundo. Tomar consciência da potência que o país é. Tudo que a gente pensar em produzir aqui dá. Não existe nada que impeça o Brasil de fazer qualquer tipo de coisa, né? Então, eu acho assim que o Brasil tem que parar de achar que o de fora é melhor. Que o Brasil tem que se valorizar, que ele tem que pensar em fazer primeiro as coisas para ele, para a população dele, assistir a população dele, para a população dele estar satisfeita com saúde, com educação, com segurança, para essa população arregaçar a manga e trabalhar também para o país, porque essa população já faz muito disso sem ter nada em troca. Então, o que eu acho é as pessoas se conscientizarem que o Brasil tem que começar a olhar para ele, para as pessoas e para os problemas
dele. Nós nunca podemos se igualar a qualquer outro país, em qualquer outra situação, porque eu acho que cada país é único. Então, eu acho que eu acho um absurdo o Brasil depender da Índia para medicamento, sabe? Gente, a gente tem institutos aqui ótimo, a gente tem farmacêuticos excelentes, a gente tem laboratórios... Biodiversidade fantástica. É incrível você encontrar tudo num país, e tudo que você encontra nesse país, você precisa pegar lá de fora, e não entra isso na minha cabeça. É a mania que o brasileiro tem de achar que do outro é melhor, não é possível. Na verdade, isso é mais a mentalidade escravocrata que nós temos nessa elite brasileira, porque na época do Império, na época do escravagismo, tudo ele trazia da Europa. Tudo. Uhum. Então, a ideia, há relatos que, até para engomar os vestidos da pessoa da corte, era enviado a Paris para engomar vestidos, quer dizer, não se tinham como engomar aqui no Brasil. Ou seja, acham, e como é para eles, só para aquela elite, para aquela casta, e não pensando em todo o seu povo, que fica com essa mentalidade que não precisa fazer aqui, pelo contrário, qualquer coisa feita é melhor. Eles não fazem melhor, pelo contrário. Na verdade, o que nós vemos, você pega qualquer marca famosa, ela está colocada ou num país asiático ou está colocada num país na América Central para produzir e só para colocar a marca e vende depois a um preço exagerado. Eu acho que esse é o momento da gente discutir o país que queremos, por que nós precisamos de um projeto nacional de desenvolvimento. Pensar, por exemplo, esse ano temos eleições em São Paulo, que essa candidatura de prefeito, de vereadores que lá vão ter aqui, tem que olhar de forma diferente. Eu acho que a gente vai ter possibilidade de fazer uma nova narrativa na discussão sobre a cidade de São Paulo. Porque não é possível você olhar para o canto, as periferias, e não ter água, como você diz, não ter esgoto, como nós sabemos. Quer dizer, que governo quer fazer alguém que vai se disputar essa coisa, olhando de forma descentralizada, olhando para a periferia. E eu acho que esse o novo momento que o Brasil passa. Com certeza. Eu acho que tudo isso que está acontecendo vai fazer as pessoas refletirem e começar a dar prioridade para a vida, para ela mesma, para a família dela, porque hoje a gente dorme e não sabe se daqui 2 dias nós vamos acordar, nós vamos estar bem, se meu filho, meu vizinho, sabe? É essa situação que todo mundo está vivendo, não sou só eu. Então, eu acho que esse momento as pessoas vão, sim, começar a ter consciência que tem que pedir, tem que exigir, tem que todo mundo trabalhar, tem que todo mundo fazer para a gente ter nossos recursos, para a gente ter uma vida melhor. O Brasil é um país maravilhoso, é um país lindo, né? Eu acho que não tem o porquê nada que seja feito aqui no Brasil com vontade deixar de ir para frente. O que eu vejo é má vontade, né? Agora, o fato de se dedicar mais à saúde, mais à educação, colocar uma escola integral para essas crianças que fica meio período estudando, outro meio período ela tenha um curso, faça uma internet, faça uma pintura, tirar essas pessoas da rua, né? Tirar essas pessoas da rua. Então, é o básico, gente, é o mínimo. E ninguém ainda tomou ciência disso, né? Infelizmente. Eu acho que esse é o momento da gente aproveitar para poder conscientizar as pessoas. Então, uma consciência muito interessante. Aqui no meu bairro, a gente tem recebido, que tem sim a tal do grupo aqui chamado bairro, né? Do bairro, vários bairros têm isso, né? Amigos do bairro de Vila Mariana, amigos do bairro de Perdiz, né? Vários bairros têm isso. E começa a dizer o seguinte: olha, compre no seu bairro, né? Óbvio que coisa, já começou, que você tem que fazer local para global. Então, nos restaurantes, na feira, o feirante vem lá com uma placa e diz: eu entrego na sua casa, reserve comigo, porque as pessoas não estão indo à feira, porque há uma temeridade muito grande. E aí os restaurantes, as lojas, as farmácias, as padarias. Então, você começa a ter uma ligação que até então você não havia percebido, da necessidade de você ajudar e se ajudar, fazer uma sinergia muito grande no seu pedaço. Quer dizer, fazendo isso no seu pedaço, você começa a analisar no seu país. E no seu país, a inserção dele no mundo. Eu acho que é um momento muito bonito. Olha, esse vírus é ruim, é péssimo, nós vamos derrotá-lo, mas ele está dando oportunidade da gente rediscutir a vida nossa, a vida em comunidade, a saudade. A gente está com saudade de abraçar as pessoas, conversar com as pessoas,
Então, eu acho que vai ser processo bastante didático para nós. É aquilo, né? Ele é uma situação delicada, muito ruim, só que as pessoas vão enxergar a vida diferente. Todo mundo que passar por isso vai ter o Brasil antes do corona e o Brasil depois do corona. Isso é certo, isso eu não tenho nenhuma dúvida em relação a nenhuma situação. Eu acho que em todos os momentos que daqui para frente alguém for fazer alguma coisa, vai lembrar do passado, vai lembrar de tudo triste que passou e vai tentar fazer melhor, vai ser melhor. Muito bem. Vamos encerrar daqui a pouquinho, só que eu queria que você fizesse duas coisas. Que recomendações você dá para essa questão de assistência a vítimas de redes sociais? Qual é a orientação que você, de maneira macro, assim, que você, olha, toma cuidado com isso, presta atenção naquilo, ou evite isso? Vocês devem ter, e aí para onde as pessoas podem procurar ajuda para que a gente possa registrar aqui nessa nossa conversa? Eu tenho a página e o site, que é GK Scan Online, né? A página, o site GK Scan Online. Tem tudo junto. Tem o site, a página, o Instagram, o YouTube, tudo disso. E em todos os canais tem o telefone do WhatsApp, que nós atendemos 24 horas. E a partir do momento que a gente conversa com a vítima, que a gente pega os dados, que a gente detecta que houve mesmo o golpe, aí ela é incluída no grupo e começa a fazer parte do grupo. E o grupo da assistência psicológica, assistência jurídica, que tipo de assistência vocês dão? Assim, assistência jurídica nós não temos. Eu tenho uma juíza, que foi a juíza que me deu o site de presente, e essa juíza, assim, dependendo do assunto, eu chego a levar alguma coisa para ela tudo e ela dá um retorno. Assistente psicológica, eu tive 2 pessoas que pediram para a gente postar, nessa época de pandemia, o telefone dela direitinho, que ela ia estar dando assistência, né? Então, eu coloquei agora nessa época e está lá. Porque é muito difícil a gente querer alguém que ajude esse projeto. Ninguém quer muito saber disso, não. Eu acho que agora é uma chance de trazer muita gente do voluntariado, de ajudar, porque é um ramo que eu vou dizer para você, eu particularmente desconhecia que havia no Brasil um grupo com esse perfil de orientação, de ajuda para as mulheres que são vítimas. Não é só mulher, né? Você pode dizer que são mulheres, mas também homens também são vítimas desse tipo de golpe na rede social. Eu fiquei bem interessado. Eu acho que a gente pode botar a chamada aqui. Quem quiser voluntariar, entra aqui e se apresenta lá para ajudar a voluntariar. Não, com certeza. Eu coloco o telefone, tudo no site, eu disponibilizo o site para a pessoa olhar. Se ela quiser conversar com a vítima, a gente conversa com a vítima antes. A vítima autorizando, a gente dá o contato da vítima. Sem problema nenhum. Eu vou ficar muito feliz se por acaso alguém resolver ajudar. Agora eu tenho, em relação à parte jurídica, a doutora Esther, que é do PDT Axé, que está dando essa assessoria para a gente. Que bom. Está vendo? Eu acho que a gente começar a divulgar isso também dentro do partido, mais e mais companheiros e companheiras poderão se interessar e ajudar. Ainda mais numa causa tão interessante que é a causa de assistência para mulheres vítimas de golpes nas redes sociais, que é uma coisa moderna, coisa nova e que está pegando aí para valer. Glaucia, eu queria agradecer a conversa, suas palavras para a gente poder encerrar nossa conversa aqui. Foi um prazer enorme revê-la, poder divulgar e conversar com você sobre esse trabalho que você faz aí, que me honrou muito saber que você faz e como faz. O prazer foi meu. Eu queria agradecer muito o PDT, pela oportunidade que está dando, da gente formar o PDT Axé, da gente poder mostrar um pouco mais, não só da religião, mas de todo o movimento Axé. Todo mundo no PDT Axé tem um trabalho também que faz para a comunidade, então, quer dizer, é uma oportunidade que eu não tinha visto ainda nenhum outro partido dar. Queria agradecer muito o senhor por esse espaço da gente poder ter batendo papo, tudo, porque estamos sem reuniões, né? Então, fiquei muito feliz de poder estar aqui, agradecer. Vou fazer o possível para a gente conseguir crescer dentro do PDT
porque eu apoio muito o PDT, eu gosto muito do Ciro, gosto muito do senhor agora, hein? Esse ano teremos surpresa. Axé. Então, eu acho que o PDT mostrou que é uma família. Foi isso que me cativou no PDT. Nós também achamos que acolhemos os companheiros do Movimento Axé com muito prazer, muito orgulho, porque um dos perfis que tem o PDT, o perfil dele é no sentido de o movimento precisa, que algum grupo quer se organizar, tem espaço para o PDT para se organizar. Então, o PDT abre espaço para que as pessoas possam militar naquilo que se sentem mais à vontade e, ao mesmo tempo, ajudando a construir um partido, que é um partido que tem uma visão de um país melhor para seu povo, para suas crianças, para suas minorias, né? Com um olho muito grande para suas minorias. É por isso que estamos aqui. Temos aí um partido, o nosso presidente Carlos Lupe sempre disse o seguinte: olha, alguém quiser se organizar, nós vamos ter que abrir porta, porque é isso que nós somos facilitadores da organização dos diversos setores da sociedade. E para depois dar expressão, como você colocou aqui algumas necessidades, no caso da mudança da legislação. Então, como é que nós, através do partido, através dos nossos parlamentares, podemos crescer na legislação para cumprir um papel das necessidades descobertas pelos nossos movimentos, seja aí no Movimento Axé, seja no trabalho de assistência para vítimas de redes sociais, seja o que for, seja lá para onde for, mas que possamos contribuir para melhorar a vida de cada um e todos. Eu estou muito feliz, fiquei muito feliz. Eu realmente nunca tinha me envolvido com política, eu tinha uma visão de política completamente diferente por tudo que a gente vê e assiste. Quando eu conheci o PDT, conheci o Ayrton, conheci o Alessandro, conheci o André, depois conheci o senhor, conheci o seu Lupe, tudo. A maneira acolhedora que vocês nos receberam, o Pai Robles, que tem um projeto assim maravilhoso em relação ao PDT Axé, eu fiquei muito feliz e realmente estou no partido porque eu acredito nele, eu acreditei nesse espaço. Seja bem-vindo e vamos construir. Vamos. Prazer, parabéns pelo trabalho que você faz e parabéns pelo trabalho no Movimento Axé também. É um prazer e uma honra para nós tê-los todos dentro. Obrigada. Perfeito? Essa foi a nossa companheira Gláucia Lima, que também faz parte do PDT São Paulo, no Movimento Axé, e estamos juntos aí construindo o partido em São Paulo. Obrigada. Uma boa noite para o senhor, boa noite para todo mundo. Um abração, obrigado. Outro, obrigada. Tem uma frase da Jovem Pan, né?